Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 18. Aleluia, glória a Deus. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19, do versículo 9 até o versículo 18. Amém? Amém. Quantos acharam, digam amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho servido o Senhor com zelo, ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram todos os teus profetas. Eu sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, ele cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que fazes aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: eu tenho servido ao Senhor com zelo, Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derribaram os teus altares, mataram todos os teus profetas. Eu sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volta pelo caminho por onde veio. Vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú. Quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, eu preservei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal. Aleluia. E nem o beijaram. Glória a Deus. Eu repito esse último versículo, porque depois que Deus deu um trabalho para Elias, Deus volta no assunto do estar só. E Deus responde: sobre o estar só lá, eu preservei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal e nem o beijaram. Amém? Pode tomar o seu assento dizendo aleluia. Aleluia.
desde do social, hein? Eu já preguei muitas vezes sobre Elias. Talvez alguns que estão aqui já até me viram pregar sobre Elias. É o profeta da Bíblia que eu mais gosto, você nem deve saber por quê. Meu pai escolheu meu nome com base nele. Sempre amei a sua história. Sempre amei a sua intrepidez. Sempre amei a forma que Elias cai de paraquedas na Bíblia. A Bíblia não fala sua descendência, sua tribo, sua linhagem. A tribo não fala o nome dos seus pais. A Bíblia não apresenta praticamente nada sobre a história e o passado de Elias. Elias não se apresenta quando aparece. Sempre amei o fato que Elias não passa pelo povo, mas ele vai direto para o rei. E ele chega diante da autoridade maior da nação naquele momento, que mexeu em toda a estrutura do culto de Israel, que é Acabe. E ele chega como se fosse íntimo do rei. Mas a mensagem dele é direta e ele mostra para que veio. Ele veio para revelar o Senhor. Aleluia. Porque ele chega para o rei e aponta o dedo, parece que eu posso ver a cena. Elias parando na frente da carruagem real. Acabe se levantando para ver o que se passava. Quem era o louco que o usou entrar na frente da carruagem do rei? E quando ele olhou, ele viu um homem vestido de pele de animal, sujo do deserto, com um dedo apontado dizendo assim: vive o Senhor, em cuja face eu estou, que segundo a minha palavra não vai chover. É interessante que a última coisa que Acabe pensou que ouvir é que o Deus que ele jogou para debaixo da mesa era vivo. Eu sempre gostei de falar sobre Elias. Só que nessa manhã, diferente de tudo que eu já falei sobre Elias na minha vida, eu quero fazer você pensar, caminhar com você nessa manhã. E eu quero compartilhar com você os erros que Elias cometeu. E é engraçado que toda vez que a gente vai estudar uma palavra, Pastor Raul, Pastor Arley, toda vez que a gente vai estudar uma palavra, sempre a palavra fala primeiro para o pregador, para depois para a igreja, né? Só que essa daqui, quando eu fui estudar, parece que eu estava estudando os meus erros. O nome já aparece, né? Ajuda. Mas parece que eu estava estudando erros que eu cometo. E eu quero crer que como a palavra é viva, ela também vai falar com você nessa manhã. Aí teve uns 8 que reagiu. Eu vou te dar a segunda chance, tá? Que eu sou misericordioso. Eu quero crer que a palavra vai falar contigo também nessa manhã. Para fugir um pouco do padrão, eu quero começar falando com você que quando Elias acaba de profetizar, segundo a sua palavra, quando ele acaba de falar com Acabe, Deus vira para ele e fala assim: você vai se esconder e você vai para um lugar que é o Ribeiro de Querite. E lá, eu já dei ordem para os corvos levar comida para você, e você beba água você beba água do ribeiro, e você ali vai ser guardado por mim. Eu sei que muitos pregadores falam isso e eu também não posso passar batido, eu tenho que deixar essa daqui para você. Elias ainda não estava no ribeiro, mas Deus já tinha dado ordem aos corvos para alimentar Elias. Elias ainda não estava com fome, mas Deus já tinha dado ordem aos corvos para trazer comida para Elias.
Elias ainda não estava com sede, mas o ribeiro já estava jorrando para matar a sede de Elias. Eu quero deixar essa palavra no início, abrindo um parêntese, que talvez a prova nem chegou na tua vida, Deus já está preparando o escape para você. Talvez a situação nem aconteceu, Deus já está preparando a cura. Talvez a miséria nem bateu na porta, Deus já está preparando a provisão, a prosperidade, a restauração. Deus não depende que aconteça algo para depois preparar o escape. Deus não está preparando a vitória para ninguém aqui nessa manhã. Ele está preparando você para viver a vitória que Ele já preparou há muito tempo. A ordem aos corvos é dada antes dele falar com Elias para ir. Elias vai para o ribeiro e, se você ver depois, ele vai para a casa da viúva. A viúva é de Serepta. Como é que é o nome da cidade? Como é que é o nome da cidade? Serepta fica em Sidom. Você sabe onde que é Sidom? A terra de Jezabel. Contradição, né, irmão? Na terra de Jezabel, Deus preparou a casa de uma viúva para operar um milagre, não deixar a farinha acabar na panela, não deixar o azeite acabar na botija, e Elias ser cuidado milagrosamente por Deus. Posso deixar mais uma palavra boa para a sua vida? Amém ou não? Vou deixar mais uma palavra, mesmo você não falou amém. Mesmo que seja na terra do inimigo, Deus está preparando provisão para a tua vida. Nós somos uma igreja de imigrantes. Nós vivemos num país que não é nosso, mas mesmo num país que não é nosso, que não professa a fé que nós professamos, que tudo aqui é um louvor ao diabo. O time de futebol é diabo vermelho. Tem cerveja que é diabo. Tem uma cerveja que, além do nome significar diabo, que é a Duvel, ainda tem a porcentagem de álcool 6,66. Mesmo nesse lugar em Serepta, Deus é poderoso para não deixar a farinha acabar na panela. Deus é poderoso. Se você não der glória, eu vou indo a glória por nós dois. Deus é poderoso para o azeite não acabar na botija. Deus não tem limite de territórios. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Dê um glória a Deus aí também. Cadê o aleluia? Quando Samuel está entre Mispa e Sem, e ele diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Ali ele não está falando de tempo, até hoje, né? Até aqui, até agora, ó. Até agora o Senhor nos ajudou. Ele está falando de geografia. Mispa e Sem é território do inimigo. Ele estava no território do inimigo. E Samuel, depois da vitória milagrosa que Deus deu, ele está dizendo: como é que são as coisas? Até aqui, até no território do inimigo, nos ajudou o Senhor. Eu estou dizendo para você que não importa o território, importa a presença de Deus que está do teu lado, lutando as tuas batalhas. Calma, senão tu acelera demais. Calma. Respira. Até aqui a palavra, olha que palavra maravilhosa, só coisa boa. Mas agora eu quero te fazer olhar para uma outra ótica. Deus está sempre tirando Elias da zona de conforto. Deus está sempre tirando Elias de zonas de conforto. Por quê? Porque quem é o bobo aqui nessa manhã que não gosta de picanha, Coca-Cola, fatura caindo no dia, pagamento com 2 dias de antecedência, aleluia! Quem que não gosta? Quem que não gosta, meu amigo, de um ribeiro de Querite que o corvo é o garçom? Todo dia o corvo vinha contra filé, cupim, picanha, alcatra ao molho de alho, aleluia! Deus de glória! Quem que não gosta desse lugar? Todo mundo, gente. Só que Deus está impulsionando Elias a sair das zonas de conforto. Não, pastor, mas o texto diz que o ribeiro secou porque não estava chovendo. E por que o corvo não voltou? Se for só uma causa natural, por que o corvo não voltou? Deus tinha poder para manter o ribeiro jorrando nos 3 anos e meio de seca? Sim. Mas Deus permite o ribeiro secar.
Deus fala com o corvo, já deu, obrigado, já está aqui seu pagamento, pode ir embora. Por quê? Porque quando seca o ribeiro e o corvo para de vir, Elias tem que sair da zona de conforto e continuar marchando rumo ao propósito e o projeto de Deus na sua vida. Ele está na casa da viúva, pastor, mas a casa da viúva é uma bênção, é verdade. Ele dá a palavra para a viúva. É aqui que eu vejo a base bíblica que o crente come muito, pastor Ali. Sabe por quê? É aqui que eu vejo a base bíblica que o crente come demais. Porque a viúva fala assim, vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, missionário Ali. Para mim e para o meu filho, 2. Elias falou assim, faz o bolo para mim, ó, o profeta come por 2, aleluia. Faz o bolo para mim, mas tem mais. Quando você for fazer os próximos, você vai notar que a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar, porque quem cuida do propósito de Deus, Deus cuida da panela e do azeite. Enquanto você faz o que Deus está mandando, Deus está cuidando da tua casa, da tua despensa, da tua família, da tua vida. Coisa maravilhosa. A farinha de fato não acabou. O azeite de fato não acabou. Começa então o quê? Quarto, casa, farinha não acaba, azeite não termina, zona de conforto. Aí Deus começa a chacoalhar de novo a vida de Elias. O filho da viúva morre. Aí a viúva chega e fala assim, ué, eu tô te recebendo, tô fazendo bolo para você vez ou outra, e agora o meu menino morre? O que é isso? Elias vai lá, ora pelo menino e fala assim, ai Senhor, eu tô aqui na casa da mulher, o que está acontecendo? Exato. As circunstâncias te levam para a oração. As circunstâncias te levam para o jejum. As circunstâncias te levam para o culto de domingo. Porque, meu irmão, os males servem aos propósitos de Deus. Isso é pesado de uma tonelada. Vou de novo. Até os males servem e cumprem os propósitos de Deus. Deus permite as dificuldades bater na tua porta para tu dobrar o joelho para orar. Deus permite as dificuldades bater na tua porta para tu voltar a jejuar, porque senão tu não jejua. Deus permite as dificuldades bater na tua porta para tu abrir Bíblia e começar a ler, porque se Deus te deixar na zona de conforto, tu não ora mais, não jejua como antes, não lê mais a palavra. Mas é quando as dificuldades começam a bater na porta, a gente vai para a oração e Deus ressuscita o filho que morreu e Deus faz um milagre, Ele ouve. Alguém recebe essa palavra? Se manifeste, por gentileza. Zonas de conforto. Deus permite a tempestade, mas Ele comanda o vento. Ele manda no mar. Deus sabe aonde te toca para te trazer para o joelho. Deus sabe aonde te toca. Olha aqui para minha gravata. Obrigado. Deus sabe onde te toca para te trazer para o joelho. Jairo talvez não iria procurar Jesus, mas a menina adoeceu. Deus sabe onde te toca para te tirar de casa. Aleluia. E quando tocou na menina, Jairo sai de casa e vai procurar Jesus. Deus sabe a circunstância que Ele traz na tua vida para te levar de volta para a busca, de volta para o primeiro amor, de volta para o quebrantamento. Deus sabe onde toca para você chegar num culto como esse e no louvor chorar. Eu não sou de chorar muito, mas dependendo de onde Deus toca, tu chora igual neném recém-nascida. Deus sabe aonde toca para te trazer para a presença dEle novamente. E essas circunstâncias não é porque Deus te odeia, não é porque Deus não quer o teu bem. Essas circunstâncias é porque Deus quer a tua essência e o teu coração inteiro. Quanto mais prova se levanta, mais a gente busca e mais milagre Deus faz na nossa vida para a glória de Deus. Quando o menino ressuscita, Deus vira e fala assim, agora levanta. Pai, Senhor, não dá para mim ficar aqui nessa casa não, tão bom pessoal, acomoda bem. Levanta e vai encontrar com Acabe. Com quem? Com quem? Deus tira Elias do lugar de descanso e leva para o meio do conflito, e leva para o meio da guerra. Existem pessoas aqui nessa manhã que Deus está fazendo exatamente isso. E o perigo é você começar a culpar o teu marido, culpar a tua esposa, culpar o teu patrão, culpar a igreja, culpar o pastor. Não somos nós que estamos causando isso. Quem está permitindo isso é Deus, porque Ele quer te usar como já usou. Ele quer te encher como já encheu.
Ele quer renovar a unção sobre a sua vida. Ele quer te trazer para mais perto. Então ele vai permitindo isso e te tira das zonas de conforto e te leva para o meio do conflito. É Abraão que tem 75 anos, querido. É Abraão que está aposentando, rico, abastado, tranquilo na vida. Deus entra na tenda do velho e fala assim: sai dessa terra e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Não vou nem te dar a localização. Só pega e marcha, acelera. Senhor, mas eu já estou de idade, o senhor está vendo? Se eu já estou de idade, dá uma olhada para minha esposa ali dentro. Também ela já está nos 47 do segundo tempo da prorrogação. Nós não aguenta muita emoção forte assim, não. Sai da sua terra. Você está estruturado aqui, Abraão? Tô. Você está bem aqui? Tô, tranquilo. Tá tudo dando certo, tudo dando certo. Agora vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Eu vou chacoalhar a tua vida, Abraão. Eu vou desestabilizar muita coisa, mas se você obedecer, quem te abençoar eu vou abençoar, quem amaldiçoar eu vou amaldiçoar. Onde você for a planta do pé eu te dou. Obedeça! Eu sinto Deus de Abraão aqui nessa manhã. Tem alguém que sente? Tem alguém? Lá atrás tem alguém que sente? Tem alguém que sente? É Deus mexendo com a tua vida. É Deus mexendo com as suas estruturas. É por isso que tu estava num emprego maravilhoso, de repente foi mandado embora. É por isso que você estava numa casa que é o seu sonho, de repente o proprietário pediu. Aleluia. É por isso que você controlou a finança e falou assim: nossa, agora tá lindo, maravilhoso, finalmente. Aí do nada veio uma surpresa. Nem tudo é diabo. Tem coisa que é Deus movendo a tua vida. Aleluia. Porque você tem que confiar nele como antes. Glória a Deus. Ter fé nele como antes. Abraão, tu conhece muita gente aqui? Conheço, graças a Deus, muitos contatos, aleluia. Então vou te levar para um lugar que o teu único contato serei eu, Abraão. Logo depois que Deus tira Elias das zonas de conforto, olha aqui pro meu olho azul. Perde não, que agora eu vou entrar na mensagem. Elias vai cometer o primeiro erro. Esse erro não está explícito na Bíblia, está implícito. Mas quanto mais eu falar, mais lógica vai fazer. O primeiro erro de Elias é criar expectativa. Essa mensagem é para mim, meu irmão. Diga para quem está do seu lado assim: não crie expectativas. Vou pedir um café para você. Vire para quem está do lado, fale igual uma pessoa viva, assim, com sangue correndo na veia. Não crie expectativas. Pastor, você está dizendo que Elias criou expectativas? Criou, e foram altas. É por isso que você vê, se você ler na tua casa, né? Depois essa mensagem também vai estar no YouTube. A você aqui, ó. Você pode ver na tua casa o último versículo, terceira vez, hein? O último versículo de 1 Reis 18 é assim: então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa no cinto, correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Você sabe quanto de distância que era do Carmelo a Jezreel? 27 quilômetros. Você sabe o que é? Correu à frente do carro de Acabe. Ele correu mais do que uma carruagem puxada a cavalos. Porque Deus concedeu força extraordinária para Elias. Pastor, aleluia. Só que 3 versículos depois. Quantos versículos? 3. Elias tem medo e foge. Que isso? 3 versículos atrás o cara está correndo mais do que quarto de milha, mais do que manga larga machador. 3 versículos atrás o cara está disputando, nem William Bolt, está correndo com carruagem e vencendo. 3 versículos depois ele tem medo e foge.
Mas cadê o homem do último versículo do 18? E o que está acontecendo com esse homem aqui 3 versículos depois? Eu não estou te citando que é 1 ano de distância. Meu Deus, esse trupicão foi de arrancar a unha do dedo. E foi muito rápido. Foi de 0 a 100, de 100 a 0. O que aconteceu? Expectativa. Elias está vendo sinais acontecendo que nunca foram vistos em Israel. Quando ele diz assim, sobre a minha palavra não chove, parou a chuva. Nem orvalho, nem aquela chuvinha da noite para acordar, mas nem orvalho. Nada, cessou, seca total. 3 anos Acabe está caçando Elias. Quase 3 anos e meio. Acabe está caçando Elias. Onde está esse homem desesperado? Eu imagino Acabe chamando os profetas de Baal e falando assim, vocês dão um jeito nesse negócio aí, velho. Vem esse homem que nós não sabemos a descendência, a tribo, o nome, se o pai era famoso, era pobre, era rico. O homem fala que vai parar de chover e para. Baal era o deus cananita da fertilidade. Era o Deus que na crença cananeia, ele dava chuva, ele dava fertilidade, colheitas, ele controlava os elementos da natureza, como vento, chuva, trovões, relâmpagos, raios. Ele chama os profetas de Baal, posso conjecturar, fala, dá um jeito aí, filho, faz alguma coisa. Os profetas de Baal já chegou, jogou um búzio, bateu um tamborzinho, tique-dum-dum, nada. Não acontecia, não caía nem no conta-gota a chuva do céu. Chamou os de Azera, falou, vou apelar para vocês, hein? Azera é a mulher de Baal, fala, é também da fertilidade, tá todo mundo no mesmo grupo do WhatsApp. Pede a Azera aí para trazer chuva. Bateram o tambor, fizeram acontecer, cortaram, nada de chuva do céu. Porque só tem um que tem a chave que abre e ninguém fecha. E quando fecha, ninguém abre. Quem tem a chave do céu não é Baal, não é Azera, não é nenhum pseudo-deus, é o Senhor dos exércitos que antes que houvesse dia, Ele era. Fica comigo. Ninguém trouxe chuva. Chuva não caiu do céu. Acabe está desesperado caçando Elias. Ninguém sabe o paradeiro de Elias. Foi pior que o baiano, não sabe onde está. Onde está esse homem? Ninguém acha. Porque quando Deus te esconde, o inimigo não te encontra. Vou de novo. Quando Deus te esconde, o inimigo não te encontra. Quando você é escondido no esconderijo do Altíssimo e as asas do Onipotente te esconde, pode cair 1000 do lado, 10 para a direita, mas você não vai ser atingido. Deus te esconde. Aleluia! Eu estou ficando atacado. Começa a atacar aí também. Elias, quando recebe a palavra para sair da casa da viúva, é uma deixa, tu perde. Ele vai para Acabe e Deus falou, depois você lê, depois. Deus falou assim, vai lá e ora que eu vou mandar chuva. Ele não mandou ninguém para Carmelo. Deus não mandou ninguém, vai lá, chama os profetas de Baal pro fight. Mas antes dele orar por chuva, ele vai a Obadias, fala lá com Acabe que eu tô aqui. Obadias, você é louco, se eu falar isso, você não aparecer, eu morro. Chama ele que eu estou aqui. Marca no Carmelo. Marca aí. O que vai ter lá no Carmelo? Chá revelação. Mas alguém vai ter bebê? Não. Mas vai ser revelado quem é o Deus de Israel. Depois eu te cobro esse aleluia do chá de revelação que você deixou passar, né? Elias chega no Carmelo. Eu estou te falando de criar expectativa. Elias chega no Carmelo. Primeiro, Elias está em desvantagem. Qual que é a primeira desvantagem, pastor? O lugar. Porque na cultura de Baal,
Carmelo era um monte que dava para ver Jezreel, dava para ver o reino de Israel quase todo. Ali era a casa de Baal. Por isso que o altar do Senhor está desmantelado e destruído, os de Baal está em pé. Ali era o lugar de adoração a Baal, era considerada a casa de Baal. Elias, a primeira desvantagem, o lugar, a geografia, ele está na terra do inimigo mais uma vez. Segunda desvantagem, ele vira para os profetas e fala assim: pode escolher o cordeiro que vocês quiserem. Tem uns aqui, tá? Escolhe o que vocês quiserem, que eu não quero depois desculpa que foi por causa do cordeiro, tá? Então pode escolher a oferta que vocês... O que ficar eu pego para mim, tudo bem? Aí, ó, ele se dá a segunda desvantagem. Eles vão lá e pegam o cordeiro. Terceira desvantagem que Elias está, desvantagem numérica. É um homem contra 850 profetas. Um homem contra 850. A diferença é bárbara. A diferença é estrondosa. É quase uma hipérbole, uma guerra de 1 contra 850. Só que eu vejo desvantagem para o lado dos 850, porque com Elias está o Senhor. Você pode até achar que o inferno é poderoso, mas na desvantagem está ele, porque conosco está o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso na batalha. O Senhor é a nossa bandeira. Se você trouxe um aleluia para esse culto, levante a mão dele. Desvantagem numérica, quarta desvantagem. Elias vira e fala assim: olha, além de eu estar no terreno do inimigo, além de eu estar em desvantagem numérica, além de eu deixar vocês escolher o cordeiro que vocês quiserem, eu vou dar mais uma desvantagem. Pode começar a orar primeiro. Quem conhece o Deus que tem não se estremece diante de Baal. Pode começar a orar primeiro. Posso até imaginar o moço falando assim: Elias, meu Deus, mas e aí? Ué? Não, fica tranquilo. Eu sei quem é que tem olho e vê, ouvido e ouve, mão e age. Eu sei quem é que tem boca e fala. Pode orar primeiro. Ele se dá a desvantagem de dar a prioridade, o início para o outro, dá a chance. Aí eles vão, você já conhece a história, começa a orar e tudo mais, e bate daqui, toca lá raça negra e nada de Baal, nada de Azera, e eles ficam desesperados, e tá passando a hora, e Elias está falando assim: ó, ficando tarde, hein, tá dando fome já. Aí eles estão lá, desesperou, ativou o modo desespero, começar a se cortar. Ah, vamos por tudo ou nada. Começaram aquele filme do Kill Bill, aquele negócio voa quentinho, Tarantino, voa sangue para todo lado. Elias vira e fala assim: não, daqui a pouco esse povo se mata e não vê o fogo descer. Ele fala assim: ó, escute, meio-dia já, meio-dia, Baal deve estar ocupado. Se vocês quiserem até gritar mais alto, esse deboche eu também herdei, cara. Eu não sei se isso é mal do Elias, é triste demais. Eu luto. Irmãos, eu confesso, eu luto. Olha, há uma batalha dentro de mim, porque eu luto. Mas vira e mexe, eu falo: ora mais alto. Deve ter saído. E o povo está lá se cortando. Elias vira e fala assim: agora posso orar? Já está todo mundo cortado. Orou ali, né, pediu horas. Está todo mundo já mais entregue do que tudo. Eles falam: tá, ora então. Elias chega e fala assim: primeira coisa, ajunta o povo, porque fogo só desce onde tem união. Ajunta o povo. Segunda coisa, ele fala assim: onde é que está o altar do Senhor? Ah, tem um ali que está todo quebrado, desmantelado. Você vai fazer um novo aqui? Não, eu vou levantar aquele altar que está desmantelado. Está desmantelado, está quebrado, está desfeito, mas tem uma história de sacrifícios com Deus. Ele vai ficar de pé. Deus não é Deus que deixa o altar de lado porque está desmantelado. Ele faz um altar novo e renova a aliança. Eu estou te dizendo que nessa manhã, se você entrou aqui, eu preciso liberar essa palavra. Eu estou dizendo que nessa manhã, se você entrou aqui e o teu altar está desmantelado, foi quebrado, o vaso está trincado, fique tranquilo. Na presença do oleiro não tem lata de lixo, ele faz um vaso novo. Ele levanta o altar. Depois que ele levanta o altar, ele fala assim: pega a água aí. O pessoal está com seca, não chove. E o infeliz que falou que não ia chover vira e fala assim: traga água pela linha de fundo.
Só está de brincadeira? Não, traga água. Coloca aqui, joga em volta. Mas nós estamos com falta d'água, eu sei. Mas eu quero eliminar todas as desculpas. Eu vou falar a segunda vez. Eu quero eliminar todas as desculpas. Terceira. Eu quero eliminar todas as desculpas. Por quê? Porque quando Deus responder, só vai ter uma frase que vai ser dita: só o Senhor é Deus. Você está entendendo por que o problema está piorando em vez de melhorar? Você está entendendo porque a coisa, em vez de ir para frente, vai estar voltando? É porque Deus está eliminando as desculpas. Porque quando o milagre chegar na tua casa, quando tem alguém recebendo isso ou deixa passar? Quando o milagre chegar na tua casa, quando o fogo descer do céu, quem olhar de dentro e quem olhar de fora vai ter que falar: realmente só Deus pode fazer isso na tua vida. Só o Senhor é Deus. Aleluia! Elias ora e o fogo cai. Quando o fogo cai, os profetas dobram o joelho e falam que só o Senhor é Deus. Os profetas de Baal são mortos. Eu estou falando de expectativa. A chuva parou. Os profetas de Baal foram todos mortos. Desceu fogo do céu. Você entendeu o porquê fogo? Que eu falei com você, que Baal, na crença deles, comandava também raio, relâmpago e trovão. O que é raio, relâmpago e trovão? Fogo que desce do céu. Descargas elétricas que provocam o quê? Fogo. Ele falou assim: o que ele manda no raio, no trovão? Vou mostrar para vocês quem que manda nesse céu. Ponto parágrafo. Acabou isso no Carmelo, ele dobra o joelho para orar. 6 vezes ele ora, 6 vezes o servo volta e fala assim: o céu está limpo. Na 7ª ele fala assim: eu vejo uma nuvem, mas não precisa nem considerar, porque é do tamanho de uma mão de um homem. Olha aqui, uma mão de um homem. Você imagina isso aqui no céu. É nada. Não, pode até desconsiderar, que eu estou achando até que é uma catarata que está nas minhas vistas e sujou um pedacinho. Elias vira e fala assim: chame Acabe e mande ele apertar o passo, porque está vindo uma abundante chuva por aí. Eu vou de novo, hein? Chame Acabe e manda apertar o passo, senão a chuva não vai deixar ele chegar no palácio, porque vai descer uma abundante chuva. Mas eu disse que a nuvem é pequena, mas o Deus que manda a chuva é grande. Chame Acabe! Para de viver por vista. Começa a viver por fé. Deus para a chuva. Agora você volta comigo para a mensagem. Deus para a chuva. Deus manda fogo do céu. Os profetas de Baal é morto. Deus manda a chuva de volta. Parou e mandou. A expectativa de Elias. Agora o rei se converte. Agora essa rainha vai dobrar o joelho e falar que só o Senhor é Deus. Agora essa nação volta para os trilhos. Você prestou atenção nas respostas de Elias para Deus? As respostas de Elias é: ah, Senhor, o teu povo quebrou a aliança. Ele tinha expectativa que ia ser refeita. O teu povo derrubou os teus altares e matou os teus profetas. Ele tinha expectativa que ia ter arrependimento na nação. É um sinal visível. Elias pensou que com um sinal visível todos se converteriam. Mas conversão não se dá com sinais, se dá no trabalhar de Deus dentro do coração do homem. Ele criou uma expectativa tão grande que quando Jezabel mandou a ameaça e falou assim: amanhã eu te mato, quebrou. Ele está tão esperando uma coisa, aconteceu outra, totalmente diferente. Posso te falar uma frase? Essa daqui, se você pôr no Stories, me marca. Pare de colocar expectativas onde Deus não colocou promessas. Pare de colocar expectativas onde Deus não colocou promessas. Deus tem compromisso com as suas promessas, não com as suas expectativas. Você sabe por que tem muita gente que hoje não consegue membrar na igreja? Não consegue congregar? Não consegue estar ativamente na presença de Deus? Sabe por quê? Porque criou expectativa demais em pastores,
em líderes de departamento, criou expectativas em crentes, em comunidades, em igrejas, criou expectativas em pessoas, criou expectativas em lugares. Não coloque expectativas onde Deus não colocou promessas. Aquilo que Deus prometeu que fará, Ele vai cumprir na tua vida, mas não crie expectativas. Por que eu digo isso, irmão? Deus não disse para Elias que ia converter a nação. Deus não disse para Elias que ia converter Acabe e Jezabel. Deus não disse. Mas a expectativa foi tão grande que quando não aconteceu ele se frustrou. E olha você hoje, olhando para o meu olho azul aqui, frustrado. Porque você criou a expectativa que ia acontecer. Você criou a expectativa que junho ia ser o teu mês. Você criou a expectativa que 2025 ia ser o teu ano. Você criou a expectativa e fez a campanha da pulseirinha ungida, que esse ano ia ser, não faltará nenhum osso no lugar. Aí você fala, nossa, olha aí que maravilha. E você criou expectativas e fez todo dia lá o teu café com Deus Pai e falou, esse ano vai ser só vitória. E criou tantas expectativas que não aconteceram. E hoje você está aí querendo sair da igreja, você está frustrado. É exatamente o que aconteceu com Elias. Quando ele foge, quando ele tem medo, quando ele pede a morte, Deus está falando com você. Não ande por expectativas humanas, tenha fé na presença e na palavra de Deus. Continua firme, não crie expectativas, mas confie no Senhor dos Exércitos. Existem casos que não é eu que errei, é que criaram uma expectativa em cima de mim que não sou eu. Existem casos que não é você que errou, é porque criaram uma expectativa e jogaram nas suas costas. Aí você não supriu a expectativa que criaram. Às vezes eles nem te avisam as expectativas, só criam e lançam. E essa pressão é muito grande. E quando as suas expectativas ou de outra pessoa se frustra, você quer parar. Foi o que aconteceu com Elias. O segundo erro de Elias foi que ele teve medo e fugiu. Teve medo e fugiu. Ter medo não é defeito. Ter medo também não é errado. Errado é fugir. Ter medo é sentimento humano. Irmão, ó, para minha gravata. Ter medo é sentimento humano, todo mundo sente medo. Tiago fala que Elias era cabível das mesmas paixões e sentimentos que nós. Ter medo é normal. A gente sente medo. É normal. Elias recebe uma ameaça de Jezabel. E é engraçado que tem muitos crentes Walt Disney. O que é isso, pastor? Crente Walt Disney que está esperando felizes para sempre. Nessa terra para você, desculpe te falar que o Papai Noel não existe. Mas nessa terra aqui, nessa vida, para você e para mim, não existe feliz para sempre. Ué, mas e aquela música que eu ouvi da Damares, que agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória? Só se for no evangelho dela, porque o crente é assim, ele está no meio de uma guerra, Deus vai dar uma vitória, aí ele dá 2 glória a Deus, já vem outra guerra, aí ele ora, Deus dá vitória, aí ele dá glória a Deus, já vem outra guerra. É saindo de uma luta e entrando outra, porque Deus vai te aperfeiçoando de glória em glória. É sai de uma batalha e entra na outra, mas o Senhor nos dá vitória e não nos desampara. Não, vale um aleluia aí ou deixa cair no silêncio? Trouxe pouco glória a Deus ou trouxe mais? Esse evangelho de agora é só vitória não existe. E agora são felizes para sempre. Não tem. Não tem. O filme que você assiste que agora é feliz para sempre é porque parou a história. Porque se continuar a história já vem um problema. Aí tu acredita na tua mente cristã que de repente tudo vai começar só a dar certo na tua vida. Não vai. E tenha medo se der. Porque se o diabo se levanta contra você, porque você não é do diabo, é de Deus. Um dia uma pessoa falou comigo assim, pastor, vou sair da igreja, comecei na igreja, começou a dar tudo errado na minha vida. Eu falei com ela, verdade, o diabo não tenta derrubar quem está deitado. Se agora ele está tentando te derrubar, fique feliz, porque o Senhor te levantou e te colocou de pé. Diabo não luta contra de quem é dele. Diabo não vai vir contra quem é dele. Quem é dele,
bandeira branca, suquinho de laranja embaixo da rede, domingo à tarde. Mas quem não é de Satanás, ele vem contra, ele odeia, ele tenta de tudo. Mas o meu Jesus disse assim: essa daqui é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode vir. Ter medo não é o problema. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu sinto medo? Isso é um sentimento humano. Você vê tudo contra você. Você vê tudo se levantando contra. Toda maré é contra, todo vento é contra. Tem gente que está no barco furando a proa, em vez de estar remando. Tudo contra. Situações contra internas, situações contra externas, de pessoas, de demônios. Tem hora que dá medo. Mas o que é que a gente faz? Vai com medo mesmo. Vai com medo, mas vai. Não foge não, vai. Como diz o salmista no Salmo 56, no versículo 3: quando eu temer, eu confiarei em ti, Senhor. Se tiver medo, vai. O exército é grande, vai. Está com dificuldade, vai. Está com medo, mas vai orar com medo mesmo. Vai jejuar com medo mesmo. Vai evangelizar, mas eu estou com medo, diz que o lugar lá é perigoso. Vai com medo mesmo. Já já esse medo é transformado em coragem, unção, graça. Vai com medo, mas vai. Você pode fazer um gesto comigo aqui? Bata no seu peito e diga assim: eu não vou parar. Mais forte: eu não vou parar. O medo não vai me fazer fugir. Eu não vou fugir. Deus vai transformar o medo em coragem. Em coragem. Essa igreja não é temerosa. Eu não sou temeroso. Em nós está o Espírito do Senhor. E nós vamos avançar. E nós vamos avançar. E nós vamos avançar. Só quando sem coragem. Deus não nos deu espírito de covardia. Pastor, mas o gigante é grande. Eu estou ligado. Pastor, mas o exército inimigo é grande. Eu sei. Vou fazer igual Eliseu fez. Oh, Senhor, abre os olhos desse moço. Porque ele está pensando que grande é o exército da Síria. Mostra para ele o teu exército, Jeová. Tem hora que a gente tem medo e quer fugir porque ainda não viu o exército que está lutando com a gente. Você já perdeu 2 aleluia, você sabe, eu vou continuar. Tem hora que a gente quer fugir porque a gente, por um momento, esqueceu daquele que está guardando a nossa vida. O Deus que põe água no ribeiro, o Deus que manda corvo te alimentar, o Deus que ressuscita o filho da viúva. Não vai te deixar agora, Elias. O Deus que já fez tanto na sua vida. O Deus que já fez fogo cair do céu, chuva. Não vai te deixar agora. Não fuja. O erro de Elias não é ter medo, é fugir. E é engraçado. Você sabe o que eu acho engraçado? Que tem pessoa que por conta dessas situações, tem pessoas que estão dentro da igreja cansadas espiritualmente. Cansadas espiritualmente. Eu estou cansado, eu estou fadigado. Mas você já percebeu que esse cansaço é só para fazer a obra de Deus? Olha aí. Ai. Cansaço seletivo. Você já percebeu que esse cansaço é só para fazer a vontade do Senhor? Não, pastor, que isso? Olha o que você está falando. Eu te falei com você que do Carmelo a Jezreel é 27 quilômetros. Depois disso, ele vai de Jezreel a Berseba.
E Berseba é o limite de Israel, ou seja, ele está saindo da jurisdição dele de profeta. De Berseba para frente, em outras palavras, ele não é mais profeta, que ele era profeta só de Israel. Mas Deus não conhece jurisdição. Eu quero ver você se esconder num lugar que fica fora de área da presença de Deus. Ele continua fugindo. De Berseba, ele vai para um ponto do deserto. Desse ponto do deserto que ele caminhou um dia, ele vai até o Horebe, ou até o Sinai. E esse trajeto de fuga é mais ou menos 480 quilômetros. 480 quilômetros. Engraçado, tá cansado para voltar para Israel, mas para fugir 480 tá de boa. O que tem de Jonas, que falar, não, dinheiro para oferta não tem, dinheiro para o dízimo eu também não tenho, mas para pagar o tiquê, para fugir para Tarsis tem dinheiro. O meu cansaço é seletivo, a minha falta é seletiva, é só no que envolve a obra de Deus. Para pagar copo de uísque de 10 euros, patrão. Mas para ajudar em algo, não tenho, não posso. Jonas só tem dinheiro para o tiquê para Tarsis. Elias só tem força e perna para ir contra a vontade de Deus. Esse cansaço é seletivo, é só para ir na célula, não é? É só para abrir uma célula, é só para evangelizar, é só para pregar para alguém. Mas para fugir, Elias tem perna. Para fugir, Elias tem força. Para fugir, Elias tem foco. Para fugir, Elias tem propósito. Mas para fazer a vontade de Deus, eu estou mal, Jesus. O Senhor está vendo que eu estou mal. Mal é essa desculpa que você está usando para Deus. Pastor, mas ele conseguiu porque o anjo deu pão e deu água. Por isso que ele teve força. O anjo deu pão e água para ele fugir ou para ele voltar? Em algum momento o anjo fala, come, fica forte para tu fugir mais. Era para ele voltar. Pior, tem gente que vem todo domingo no culto, come do pão da palavra, bebe da água da palavra, se fortalece e na segunda-feira continua fugindo. Está exatamente como Elias. Come do pão, bebe da água e continua fugindo. Vem no culto de domingo, se fortalece, sai daqui animado. Não é assim, irmão? Olha aqui para minha pupila. Eu estou falando para você, não desfaça não. Vem no culto de domingo, se fortalece. Louva, chora, sente uns negócios, aleluia, yes, Jesus, e pega, coisa linda. Já sai daqui do shopping e volta a fugir. Segunda-feira, continua fugindo. Você sabe que Deus te chamou para profetizar, Elias. Você sabe que Deus te chamou para pregar. Você sabe que Deus te chamou para louvar. Você sabe que Deus te chamou para te usar. E você está comendo do pão, bebendo da água e fugindo. Ter medo é normal, mas até quando você vai ficar fugindo de Deus? Até que dia você vai ficar nessa fuga? Você acha que você está fugindo do pastor Elias ou da Viva Church? Eu não te chamei. Eu não fiz promessa sobre a sua vida. Eu não te lavei com meu sangue e eu não sou o seu dono. Mas quem fez tudo isso está aqui nessa manhã. É o seu dono, é Jesus. Até quando você vai fugir? E você notou que Deus não para Elias? Olha para cá. Você notou que Deus não para Elias? Deus não vira e fala assim, Elias, no meio do caminho, onde você está indo? Não. Deus deixa Elias ir. Ah, você está achando que essa é a direção? Vai. Nessa pose de Deus aqui, você perdeu 2, glória a Deus. Vai. O filho vira e fala assim, eu quero minha herança, que eu vou viver a minha vida. O pai, você acha que isso é vida? Vai. Aleluia. Você tem a opção de ficar e não pagar para ver. Mas sempre tem uma classe cabeça dura que cita aquela pregação do David Leonardo: se Deus me deu um sonho para sonhar, se Ele colocou em mim a visão para ver, o sentimento para sentir, é porque Ele vai me dar.
Deus nunca vai te dar o que você quer, porque o que você quer da terra é pecado, tira teu propósito, desvia você da palavra. Deus nunca vai me dar o que eu quero, porque o que eu quero é oposto à vontade de Deus. A minha natureza é caída, eu costumo de vez em quando almejar coisa da terra. Martinho Lutero falou assim uma vez: eu até matei o velho homem, mas o miserável sabe nadar e toda hora quer se levantar. Se Deus me dar o que eu quero, eu vou sempre fazer a minha vontade. Vou ser escravo do meu ego, escravo do meu eu, e eu já sou escravo de Cristo há muito tempo. É pra lá, Elias, vai. Pastor, mas eu estou fazendo isso, Deus nunca mandou eu parar. Não vai mesmo não, vai deixar você ir. Quando Elias chega no destino, que Deus vai falar com ele. Elias foge. E eu vou falar o terceiro erro de Elias. Elias se isola. Ó, isso aqui é mais forte que o mocotó. Elias se isola. Veja no começo do capítulo. Ele vira para o seu moço e fala assim: fica aqui em Berseba. Pastor Hamilton, ele falou: fica aqui em Berseba, que daqui para frente eu vou seguir sozinho. Elias se isola. E o que tem de crente dentro da igreja que se isola, depois fala que foi isolado. Se isola, depois fala que foi abandonado. Foi você que se isolou. Foi você que sumiu. Foi você que parou de mandar mensagem. Foi você que disse para o moço: fica em Berseba porque eu vou sozinho. Foi você. Elias se isolou. E olha lá o que ele falou com Deus lá na frente: eu estou só, Senhor. Ah, tesouro. Você se isola, depois reclama que está só. Foi você que afastou as pessoas. E depois está reclamando com Deus que ninguém dá atenção para você. Crente não é feito para andar sozinho. Crente não é feito para andar sozinho. Por isso que nós somos comparados com ovelha. Com quê? Com quê? Isso, já vai ressuscitando, que demos glória a Deus logo ali na frente. Crente é comparado com ovelha. Ovelha é um animal gregário. O que isso quer dizer? Só anda em grupo. Ovelha, se ficar sozinha, é fácil se machucar, é fácil cair em buraco, ela mesmo faz mal contra ela. Se não tiver um pastor, a lã vai crescendo tanto a visão dela, ela começa a ficar mal e até pode morrer. Ovelha, se ficar sozinho, é alvo fácil de predador como lobo e qualquer outro perigo por aí. Ovelha é um animal que tem que andar em grupo e tem sempre um pastor tomando conta, porque ele está vendo o perigo e livrando a ovelha. Deus não chamou a Viva Church para ser um bando de nômade, para ser um bando de pessoas solitárias. Nós temos que andar em grupo, disse Jesus. Vai de 2 em 2, vai de 2 em 2. É na angústia que você vê um amigo nascendo como irmão. A Bíblia fala que nós temos que estar sempre próximos. A Bíblia diz assim: um ao outro ajudou e disse: esforça-te. Deus vai colocar alguém do teu lado dentro dessa igreja, que no dia da angústia vai falar: desiste não, não para não, Deus vai dar vitória. Se é para Jesus, pode ser forte. Alguém deu glória a Deus? Oh! É por isso que a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu posso te falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Pegue na mão de alguém do seu lado, por gentileza. Pegue na mão de alguém do seu lado. Pegue na mão de alguém do seu lado, com carinho e respeito. Pegue na mão de alguém do seu lado. Diga, olhando dentro da pupila dessa pessoa, diga assim: eu não vou te deixar. Você não vai andar sozinho. Eu vou contigo, Elias. Deus vai te dar vitória. Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém abandona ninguém. O Deus do aprisco, o Deus das ovelhas, está aqui nessa manhã. Quem tem uma palavra de adoração em línguas estranhas, ninguém vai caminhar só.
Oh, não se isola. Você sabe o que Elias está se isolando? Isso acontece muito com homem. Só quem tem certeza que é homem, olha aqui. Isso acontece muito com quem é homem. Estou passando um problema. Não falarei para ninguém. Eu vou sair dessa sozinho. Vou resolver tudo. E aí, varão, tá tudo bem? Graças a Deus. Você tá falando que a voz tá embargada. Graças a Deus. Quem te mandou caminhar sozinho? Fala, Deus! Quem te mandou deixar o moço em Berseba, Elias? Pastor, mas o moço ia solucionar a vida de Elias? Não. Mas ia falar assim, calma. Quer que eu ore por você? Eu quero ter gente do meu lado que na hora que eu tô quase chutando balde, pau da barraca, chutando qualquer coisa que estiver na minha frente, a jaca, a pessoa vira para mim e fala, pastor, calma, vamos fazer uma oração. Eu não tenho solução para esse problema, mas eu conheço quem tem. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero gente do meu lado. O moço não pode resolver os problemas de Elias. O moço não pode enfrentar os exércitos de Acabe e Jezabel. Mas o moço falaria, Elias, não tenha medo nem se desespere. O Deus do Carmelo é o Deus da tua vida. Não se isola. Não se isola. Se você ouviu o podcast As Funções do Pastor, se você ouviu, você vai ver que a função do pastor não é conhecer e caminhar e pastorear todas as ovelhas. Vai ver um pastor pastoreando uma ovelha. Agora estou falando de animal, né? Vai ver um pastor pastoreando as ovelhas. Ele fica assim, em pé, olhando. Vem um perigo, ele dá-lhe. Ovelha está indo para um lugar, ele vai lá com um cajado. O cajado é aquele que faz a curva, né? Ele vai lá com o cajado e puxa para voltar para cá. Não, mas eu quero ir. Para com isso. Tem uns vídeos, cara, que quem manda esses vídeos é a diaconisa Carla, de um bode batendo num cara. Bam, bam. Aí tá lá o vídeo assim, algumas ovelhas são assim. Jamais, só no Brasil. Aí o pastor fica olhando. Mas quem que tá uma do lado da outra? O perigo de lançar o peso sobre o pastor e a cobrança. Que ele tem que conhecer todo mundo e ajudar todo mundo. É levar o teu pastor para a morte. É impossível você visitar 200 casas, conhecer a fundo 200 famílias, ajudar 200 pessoas. Mas pastor, mas a gente não vai ser ajudado? Vai. Para isso Deus colocou esse crente aí do seu lado. Esse é o moço de Berseba. Esse é o moço do seu lado que fala assim, calma que vai dar certo. Rapaz, hoje o dia de trabalho foi complicado, meu patrão hoje estava uma arara, fique tranquilo, Deus está cuidando de tudo da tua vida. Vamos fazer uma oração aqui, coloca um louvor aí pra gente louvar Jesus. É ovelha do lado de ovelha. Elias comete o erro de se isolar. Quando Elias se isola, ele vai para debaixo do zimbro, uma árvorezinha que também vivia isolada. Gente isolada só arruma trem isolado, né? Ele vai embaixo da árvorezinha e fala assim, já basta! Como é que ele falou? Já basta! Tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Vamos pegar só a primeira parte, já basta. A última palavra na tua vida não é tua, Elias, é de Deus. Se Deus atendesse toda oração quando você faz com raiva, se Deus atendesse toda oração que você faz quando está frustrado, decepcionado, triste, cabisbaixo, ou Deus já tinha matado muita gente nessa terra, ou já tinha matado você, não é verdade? Se Deus desse ouvido para quando a pessoa está magoada e fala umas coisas dessa, mas a última palavra na vida de Elias não é de Elias, a última palavra na vida de Elias também não é do inferno, nem de Acabe e Jezabel, é do Deus que chamou Elias para ser profeta. Jonas pediu a morte, Moisés pediu a morte e Deus não deu.
Porque a última palavra não vai ser da tua dor, da tua frustração, da tua angústia. A última palavra é do Deus que levanta, que restaura, que renova, que capacita. Quarto erro de Elias. Elias se compara. O louvor chegou, mas ainda não acabou, então olha para cá. Elias se compara. Ele faz o quê? Faz o quê? Eu não sou melhor que os meus pais. Sabe qual que é o erro de Elias que muita gente faz dentro da igreja? Fica se comparando. Eu não tenho a voz dela. Eu não falo desse jeito. Eu não tenho um raciocínio, não sei o que, não sei aonde. Eu não tenho a postura que... Nossa, mas o outro faz uma oração que é uma coisa, parece um Carlos Drummond de Andrade gospel. Fala cada palavra, vem da alma. Eu vou orar, começo a falar, ai Senhor, ajuda nós. Quando você se compara com alguém, você começa a se frustrar. Por quê? Porque você nunca vai ser essa pessoa. Mas vem a notícia boa. Por que você não vai ser essa pessoa? Porque Deus te chamou para ser você. Pastor, mas eu falo errado. É, exatamente. Deus já tem o que fala certo. Escolheu você para falar errado. Pastor, mas a minha voz é de taquara. Deus já tem o que canta bem. Escolheu você para ficar. O Senhor. Pastor, mas eu queria ter assim uma postura elibada. Deus já tem outra postura. Deus escolheu você para andar todo desengonçado. Mas por que Deus me escolheu logo desse jeito? Porque um dia você vai encontrar um desengonçado que só vai ouvir o evangelho através de você. Ah, mas eu quando vou falar, eu esqueço. Meu pensamento parece que fica dando choque, um monte de fio desencapado. Eu não completo o raciocínio. E, nossa, uma dificuldade, uma timidez. Eu fico tremendo de medo. Vou no banheiro 5 vezes antes de falar. Ah, é uma dificuldade, não sei o que eu faço da minha vida. Eu sei. E um dia você vai contar essa história e vai ter gente no meio da igreja passando a mesma coisa. E vai dizer assim, se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha também. Para de se comparar, Elias. Para de querer ser igual ao outro. Tu está perdendo força querendo ser igual ao outro, em vez de gastar energia para ser o que Deus tem para você. Viraram para Davi e falaram assim, se for para guerrear, só com a armadura. Coloca a armadura de Saul. Davi colocou e falou assim, ficou grande. Não, mas tem que lutar com a armadura. Eu sei, mas essa não me cabe. Embora eu ache linda a armadura do rei, eu tenho que ser agora o que Deus quer que eu seja. E você vai com qual espada, qual escudo, qual armadura? Eu vou em nome do Senhor Deus dos exércitos. Não, mas você vai levar qual armadura, qual espada? Eu vou levar uma funda, 5 pedrinhas dentro do meu alforje. Mas ninguém ganha batalha com isso, eu sei. Deus me chamou para ser o primeiro. Deus não me chamou para ser cópia de alguém que já existe. Tem uma pedrinha preparada só para mim. Tem uma funda preparada só para mim. Podem te chamar de louco, te criticar e falar que você não é bom, porque não é igual aos outros. Mas quando a pedrinha voar e o gigante cair, vão querer ser o que você é. Vão querer fazer. Para de se comparar. Fica jogando essa pressão em cima de você, esse peso em cima de você. Elias, você não vai morrer porque não é igual aos seus pais. Pelo contrário, você vai continuar vivo, justamente porque é diferente deles. Elias, depois que pede a morte, e eu acelero e encerro. Deus dá pão, Deus dá água. O anjo, ele vai andar quase 300 quilômetros, que é a maior caminhada, até o Sinai ou Horebe. Quando ele chega lá, ele acha uma caverna e se esconde. Mais um erro de Elias: entrar em caverna. Elias está no Sinai. Como é que é o nome do lugar?
Podia ser melhor. Como é que é o nome do lugar? O Sinai, aonde a glória de Deus chegava. O Sinai, aonde a Shekinah trovejava com Moisés. O Sinai, aonde as tábuas da lei foi escrita pelo dedo de Deus. Mas não adianta estar no lugar certo com a intenção errada. Deus não tem Meca. Deus não tem lugar santo. Santo é onde Ele habita. E Ele habita dentro de você e dentro de... Não adianta estar no lugar certo com a intenção errada. Ele entra para a caverna. Aonde? Aonde? Final da mensagem não afrouxa. Aonde? Engraçado, se você ler 1 Reis 18, Obadias fala assim, pastora Gabi, Acabe tentou matar os profetas, eu juntei 100 e escondi na caverna, para que Acabe não achasse eles. Esses 100 foram escondidos na caverna. Elias está se escondendo na caverna. É a segunda vez ou terceira só que eu vou te falar. Pergunta para quem está do lado, que profeta você é? Não, pergunta com vontade que é o final, né, meu irmão? Que profeta que você é? Que profeta que você é? O que é escondido por Deus na caverna ou o que está se escondendo na caverna? Tem profetas que estão aqui nessa manhã, que estão na caverna porque Deus te levou, Deus está escondendo, Deus está te guardando. Mas tem gente que entrou na caverna porque quis, porque está fugindo. Deus não te chamou para ficar em cavernas. Dentro da caverna, Elias está pensando, aqui eu estou offline, aqui eu estou fora. Não é? Você não veio aqui nessa manhã pensando que Deus não ia te ver? Não ia te falar? A tua situação não ia ser exposta? Olha o que está acontecendo aqui nessa pregação. Se liga. Elias está dentro da caverna falando assim, aqui eu estou offline. Até Deus entrar na caverna. Eu vou falar de novo, olha. Até Deus entrar dentro da caverna. E quando Deus entra, Ele fala, Elias, o que fazes aqui? Essa pergunta não é geográfica. Deus sabia a localização daquele monte. Essa pergunta é espiritual. Do mesmo jeito que quando Deus chegou no jardim na viração do dia, Ele falou assim, Adão, onde estás? Deus sabia qual era a árvore que Adão estava escondido. Mas a pergunta não é para revelar localização, é para revelar como está a vida espiritual. Quando Deus pergunta, Adão, onde estás? Ele vê que ele caiu. Quando Deus pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui? A ficha cai. Não era para ele estar ali. Senhor, os israelitas largou a aliança, quebrou os altares, matou os profetas, só fiquei eu. Eu não te acabei de falar que Obadias falou que escondeu 100 profetas? Mas ele está falando com Deus que ficou só ele. Deixa de exclusividade, Elias. Tu é profeta, mas tem mais profeta que está sendo guardado por Deus. Tem mais profeta que vai ser usado por Deus. Tem mais profeta que Deus vai colocar uma palavra em seus lábios. Tu és chamado por Deus, mas você não está sozinho. Tem gente com você. Deus vira para Elias e fala assim, sai da caverna, vai lá para fora. Nota no texto, depois você lê de novo em casa, Elias não sai. Ele fica lá dentro, aí vem vento, aí vem terremoto, e tudo que vinha Deus falava assim, e Deus não estava no vento. E vem terremoto, tremeu tudo, caiu pedra, meu Deus. E vem fogo, Deus não estava no fogo. Deus se revelou
do jeito que Elias conhecia. Deus se revelou do jeito que Elias conhecia. Por vento, mas não estava no vento. Por terremoto, mas não estava no terremoto. Por fogo, mas não estava no fogo. Mas Deus agora vai se revelar de uma maneira que Elias não conhece. Porque Elias tem intimidade, mas não conhece tudo sobre Deus. Deus tem sempre algo novo para você. Tem algo novo de Deus para você nessa manhã. Você tem intimidade com Deus, é crente há 20 mil anos, tudo bem, mas ainda tem algo novo que você não conhece. Tem um azeite fresco. Tem algo novo. A voz suave vem. Aí ele sai da caverna, a voz suave vem. E Deus pergunta de novo: o que você está fazendo aqui? Ah, o teu povo, tudo mais, e tal, os altares, os profetas, só fiquei eu. Você sabe como é que Deus lida com cansaço espiritual? Aí, se alguém falar que está cansado espiritualmente, vai para cá, YouTube. Sabe como é que Deus lida com cansaço espiritual? Volta o caminho do deserto que você veio. Primeiro conselho que eu te dou aqui: não fuja para muito longe não, tá? Porque Deus vai mandar você voltar. E você pode escolher se você quer vir andando ou quer vir no peixe. Vou dar. Pode escolher o teu transporte: vem andando ou vem no peixe. Mas que volta, volta. Mas que volta, volta. Mas que volta, volta. Mas que volta, volta. Eu estou dizendo que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Mas que volta, volta. Volta pro caminho. Preguei domingo passado sobre Naamã. Pastor Raul pregou sobre Éfeso, e eu citei também. Volta, lembra da onde você caiu e volta. Elias, volta o caminho que você veio, que eu não mandei você fugir, agora você volta. O filho pródigo que vai, teve perninha para ir, filhinho, coisa linda, fortinho do papai, agora volta. Você vai ungir Azael rei, vai ungir Jeú rei, e vai ungir Eliseu profeta. Posso trazer aplicação para a tua vida? Sabe como é que Deus trata cansaço espiritual? Te dando trabalho. Tá cheio de crise, meu lindo, tá cheio de crise. É porque parou de trabalhar. Volta. Eu não te chamei para ficar filosofando em caverna, te chamei para ungir rei, para ungir profeta. Eu te chamei para profetizar. Volta para o teu propósito, Elias. Você sabe por que você está parado? Porque parou de olhar para o propósito que Deus te chamou. Você sabe por que você está cansado, frustrado, estacionado? Parou de olhar para o propósito. Deus está te dizendo nessa manhã: volta para trabalhar o que eu te chamei para trabalhar. Volta a ungir rei, volta a profetizar. Volta! Antes de Deus terminar a promessa, Ele fala assim: sobre a tua queixa de estar só, é porque não é você que levanta pessoas, mas eu que levanto. Eu estou te dizendo que tem 7.000 que eu deixei de pé em Israel. Você não está só, tem mais gente que está de pé junto com você. Eu vou terminar agora. Aí é verdade. Depois de todos os erros que eu apresentei de Elias, eu quero agradecer muito a Deus porque esses erros foram citados. Porque a Bíblia fala de 2 homens que não provou a morte. Quem lembra o nome do primeiro? Quem? Enoque. Só que a Bíblia, missionário, só fala assim: Enoque andou com Deus. Diaconisa Giza, Enoque andou com Deus. E Deus tomou Enoque. Não fala um erro do miserável, se ele gostava de comer muito. Fala nada. Se só tem Enoque,
Nós ia falar, é impossível, hein? Chegar nesse patamar. Mas aí a Bíblia me fala de Elias, que errou pra dedéu. Eu entendo Elias, porque eu sinto as mesmas coisas. Eu entendo Elias, porque tem dia que eu estou sentindo o que ele sente. E tem dia que sou eu que entro na caverna. Eu entendo que é difícil manter o propósito no meio da pressão. É difícil. Eu entendo Elias. Mas a história de Elias me revela que é possível. Ó, se isso não te alegrar, meu irmão, nem loteria te anima. Vou falar de novo. É olhando os erros de Elias que eu vejo que é possível ser homem nessa terra, ter falhas e erros, e mesmo assim subir vivo para o céu. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: ei, vou contar um segredo para vocês, nem todos dormiremos, mas alguns de nós que estamos vivos seremos transformados, e aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. É vendo Elias que eu vejo que é possível ter erros e falhas e ir vivo para o céu. Mesmo com todas essas falhas, Elias representa os profetas. Mesmo com todas essas falhas, meu pai sempre falava assim: Elias era o profeta do fogo e da água, nunca do Horebe, nunca da caverna, porque os seus erros não serão maior do que o chamado de Deus na tua vida. Mesmo com os erros de Elias, Malaquias falou assim: Deus enviará um novo Elias, que vai preparar o caminho para ele. Mesmo com os erros de Elias, no Monte Tabor da Transfiguração, quem aparece para Jesus, o Filho de Deus, é Moisés e Elias. João Batista é comparado com Elias. E eu não sei se é coincidência, mas o João Batista que disse assim: esse é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. O mesmo João Batista que batizou Jesus. O mesmo João Batista que disse assim: que ele cresça e que eu diminua. O mesmo João Batista que disse: eu não venho me revelar, eu venho revelar ele, vocês devem seguir ele. Ele é o noivo. Um dia João Batista foi preso, e quando estava preso, João Batista duvidou, teve medo, mandou os seus discípulos lá e falou assim: pergunte ele se é ele mesmo ou se vai vir outro. Quando os discípulos chegaram com essa dúvida, Jesus não confronta, não humilha João, não fala: mas que falta de fé. Ele diz assim: dos profetas nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos eles. Diga para ele que os mortos ressuscitam a minha voz, que os enfermos são curados, leprosos são limpos. Diga para ele que endemoniados são libertos. Sou eu, Cristo. Deus entende o dia da nossa dúvida, medo e tristeza, mas não nos deixa nela. Fique sobre o seu pé. Levanta dando um aleluia, perfeito. Levantou, esticou, o sangue correu. Agora olha para cá. Eu preciso orar pelos Elias aqui, porque Elias se isolou, mas você não está só. Eu quero orar por você. Eu quero perguntar às pessoas que estão aqui nessa manhã: onde estão os Elias? Que são
passando um dia de medo, de tristeza, que estão querendo deixar tudo, ou já até deixaram, que estão indo para a caverna, ou já estão até dentro dela. Seu coração está triste. E ao contrário de Elias, você não precisa achar que vai resolver tudo sozinho, não. Nós vamos orar uns pelos outros. Nessa manhã eu fui Elias. Eu fiz uma oração essa manhã. Chorei diante do Senhor. Porque é sobre isso. É sobre lançar a ansiedade sobre Ele. É sobre mostrar minha fraqueza para Ele. As fraquezas de Elias não vieram como demérito. Eu quero fazer 3 perguntas. Primeira, quem está aqui nessa manhã que nunca falou, confessou que Jesus é Senhor da sua vida e Salvador da tua alma? Pastor, o que é isso? Crer no coração e falar: Jesus é o Senhor da minha vida e Salvador da minha alma. Ué, pastor, eu nunca falei isso não, mas qual a importância? Paulo diz que é necessário crer com o coração e confessar com a boca para alcançar misericórdia. Jesus falou assim: quem falar o meu nome diante dos homens, eu falo o nome dele diante do Pai que está nos céus. Eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa manhã que nunca confessou Jesus antes como Salvador da sua alma e quer falar agora. Dê um sinal com a sua mão assim para cima. Pastor, eu nunca falei, mas quero falar agora. Eu quero confessar agora. Já que é tão importante, né, que eu preciso falar para Jesus falar o meu, eu quero. Temos alguém que nunca confessou a Cristo, quer confessar agora? Segunda pergunta: o que fazes aqui, Elias? Eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa manhã que já esteve profetizando em Israel, mas agora está em cavernas. Alguns te deram um apelido de desviado, mas você não desviou do caminho, né? Desviado é o diabo. Você só pegou uma rota errada. Mas o Senhor que faz tudo novo de novo está aqui nessa manhã. Eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa manhã que está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Jesus agora, porque ouviu a voz do seu Pai te chamando, como aquele sussurro suave: Elias, chamando pelo teu nome. Eu quero perguntar se tem alguém aqui afastado que quer se reconciliar. Dê um sinal com a sua mão. Pastor, eu quero me reconciliar agora. Dê um sinal assim com a sua mão. Eu tenho que te ver. Levanta a mão um pouquinho. Temos alguém que quer reconciliar com Jesus? Temos uma alma que quer voltar para a casa do Pai. Amém? Terceira e última pergunta. Agora é para crente. Eu quero chamar para vir aqui na frente para orarmos juntos. Você que precisa de comer pão e água. Você que precisa ouvir a voz suave. Você que precisa ser renovado. Você que precisa sair desse lugar que você está, porque Deus está te perguntando: o que fazes aqui? Não foi nesse lugar e aqui que eu te chamei. Volta a pregar, volta a ser usado, volta a estar lá, volta a ungir reis, volta a ungir profetas, volta a fazer o que eu te chamei para fazer, Elias. Eu quero chamar esse apelo para crente. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Venha, 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 venha. Ninguém vai te acusar não, irmão, pode vir, pode vir. Ninguém vai ficar teorizando nada sobre a sua vida, não, venha. Pastor, eu preciso. Eu pus expectativa, ou eu tive medo, ou eu fugi, aconteceu muita coisa, eu fiquei me comparando com outras pessoas e me travei. Mágoa, tristeza, sai do seu lugar e venha. Raiz de amargura de outras igrejas, ministérios, eu não vou. Sai do seu lugar, Elias. Que fazes aqui, Elias? Quando vir aqui na frente, dobre os joelhos, se for possível. Se você conseguir, dobre os joelhos. Coloque a mão na altura do seu coração.
Comece a orar aí agora no seu lugar. Tem mais gente para descer, hein? Tem mais gente para descer. Faz de bobo não, Elias. Sai do seu lugar, vem aqui. Dobre o teu joelho e se apresenta diante de Deus. Apresenta os motivos que te fizeram sair, os motivos que te fizeram desanimar, os motivos que te fizeram esmorecer, os motivos que te fizeram parar. Essa oração é envolta em lágrimas, essa oração é envolta em graça. Começa a dizer os motivos que te feriram para Deus, e você vai ouvir da boca de Deus a resposta. Volta para o caminho de onde vieste e volta a fazer o que eu te chamei para fazer, Elias. Comece a orar, comece a orar, comece a orar.